É, rapaziada, o Atlético achou ruim que tava com o Cuca, né? Perdeu de 2 a 0 na ida. Foi lá, trouxe o São Paulo. O que aconteceu? Levou mais 2 a 0, dessa vez mais 2 gols do Caio Jorge. O Caio Jorge, que inclusive é pai do Atlético Mineiro, né? De 4 gols na semifinal, o cara fez 3, mano. Incrível demais. Geral achou que ele nem ia jogar, né? Porque ele teve aquele problema lá na seleção. Voltou pro Cruzeiro, a gente achou que ele tava lesionado, mas não. O cara entrou em campo hoje e meteu 2 gols. Mas enfim, vamos ver aqui a reação da mídia aqui. O que eles acharam aqui dessa vitória aqui do Cabuloso. Dessa classificação, na verdade, aqui, né? Contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários do Everton Guimarães sobre a partida. Meus amigos do esporte, que trozoba, hein? Que escamada. Aliás, 2 escamadas, hein? Nos 2 jogos, o Cruzeiro entrou na mente do Atlético. Além de coletivamente ter sido impecável, tem um ser no Cruzeiro chamado Caio Jorge que é imparável. O cara faz gol de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É um negócio impressionante. O oportunismo do KJ é um negócio a ser estudado. Impressionante o que ele fez nos 2 jogos, mas impressionante é o que o Cruzeiro fez com o Atlético nos 2 jogos. Simplesmente massacrou o rival sem a menor piedade. Mas foi muito, mas muito superior em 3 dos 4 tempos. O Cruzeiro do Léo Jardim é extremamente bem treinado. Aliás, não existe nada igual no Brasil, coletivamente esquece. E mostrou isso nos 2 jogos e vem mostrando no Brasileiro também. Só que vem com plus nesses confrontos aí da Copa do Brasil. Além do Jardim ter absoluto controle das ações do Cruzeiro, o Portuga sabia de absolutamente todos os movimentos do Atlético. Estudou muito bem o rival e aniquilou qualquer estratégia do Cuca e do São Paulo, que aliás não tem nenhuma responsabilidade na desclassificação, mesmo com as mudanças feitas na escalação do time titular e durante o jogo, né? Agora, voltando a falar do Cruzeiro, gente, eu brinco com isso aqui, mas é impossível não sentir o dedo do Jardim, é impossível. Me impressiona como o Cruzeiro joga marcando, me impressiona como o Cruzeiro joga atacando, como é rápido, como tem repertório, como a bola corre com velocidade. E aí, o adversário, principalmente que não tem organização, não acha o Cruzeiro em campo. O Atlético não conseguiu achar o Cruzeiro em campo. Em 3 dos 4 tempos, o Cruzeiro defendia sempre com mais jogadores, atacava sempre com maior volume também. E olha aqui, passou quem foi muito melhor, quem é mais bem treinado. O Jardim dá show nesse time, e coletivamente um negócio impecável. Quem tem melhor gestão fora de campo, e isso reflete dentro de campo, e todo mundo sabe disso. A presença dos donos diariamente na vida do clube, tomando decisões corretas, porque acompanham de perto, o envolvimento de quem manda. Isso vem para dentro de campo, sim, vem o reflexo dentro de campo, e por isso também o Cruzeiro deitou nos 2 jogos. O Cruzeiro foi soberbo nos 2 confrontos, classificação absolutamente inquestionável, um sonoro 4 a 0 nos 2 jogos, e chega ainda mais forte e maior nas semifinais daquela que é uma competição que o Cruzeiro é o maior campeão. Realmente, mano, o Caio Jorge joga demais. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Atlético. Em nenhum momento a equipe do Atlético Mineiro ameaçou a classificação do Cruzeiro. Desde o jogo de ida até o jogo de volta aqui, todo momento todo mundo sabia que a classificação tava na mão do Cruzeiro. E é a lógica, né, pessoal? O Cruzeiro tá organizadinho com esse elenco que montaram, hein? Que, mano, tá dando muita liga mesmo. Já o Atlético tá uma bagunça, né? Trouxeram o São Paulo aí a ver se conseguia resolver, né? Mas a gente viu que nesse primeiro jogo não adiantou muita coisa, não. Foi mais do mesmo. Mas enfim, então o jornalista que tava lá no estádio, né? Que no caso é o Pilhado. E ele falou mais daqui um pouco sobre essa partida. Tem que ser sincero. Foi um atropelo do Cruzeiro no Atlético Mineiro. O Cruzeiro atropelou no Mineirão, venceu na casa do rival. E na boa, eu tô no Mineirão, eu vi a festa. O que a torcida do Cruzeiro fez hoje no Mineirão, na boa, foi sacanagem. Os caras cantaram o jogo inteiro. Foi uma festa absurda antes do jogo, com mosaico, com imagens subindo. Então a torcida do Cruzeiro, que estava tão carente por causa de uma diretoria fajuta, safada, que colocou o Cruzeiro num buraco, que colocou o Cruzeiro em páginas policiais, o torcedor do Cruzeiro agora está aliviado, porque o novo dono do clube é cruzeirense, o novo dono do clube está disposto a fazer do Cruzeiro uma potência de novo para brigar por título, e 2 vitórias assim, atropelando o maior rival, é um baita começo para um possível divisor de águas, para uma possível volta por cima. Foi um atropelo do Cruzeiro
aqui no Mineirão. Realmente foi uma festa incrível aqui, né, da torcida do Cruzeiro no Mineirão. Fizeram valer a festa, né, lotaram o Mineirão. Mano, o Cruzeiro deu show aqui no Atlético Mineiro. E eu ouso falar que ninguém tira esse título cabuloso, mano, sem ironia nenhuma, mano. Se você for olhar todos os times que estão aí, nenhum tá jogando mais que o Cruzeiro. Vai ser difícil tirar essa taça, vai ser difícil tirar o Hepta do cabuloso. Mas enfim, vamos ver aqui mais uma análise tática aqui agora. Dessa vez aqui no programa Troca de Passes, onde eles falaram mais sobre o jogo. 00:54, estamos de volta com o Troca de Passes desta quinta-feira, agora para falar sobre o clássico de Belo Horizonte. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque foi recorde de público, 61 mil torcedores, deixa eu dar o número certinho, ó, 61.554 torcedores, renda de 6.400.000 reais, o maior público do novo Mineirão em Belo Horizonte hoje para a vitória do Cruzeiro 2-0 sobre o Atlético, mais uma, né? No placar agregado 4-0, não deu jogo, né? Praticamente o Cruzeiro matou muito cedo a segunda partida, depois de fazer 2-0 lá na MRV, né? Na Arena MRV. Hoje, logo com 3 minutos, o Caio Jorge abriu o placar. E aí qualquer esperança praticamente terminou. Agora, enquanto a gente mostra os melhores momentos do jogo, queria a análise de Mansur e de Alex. Um clássico que acabou ficando sem graça, né? Para quem não está envolvido emocionalmente, para quem estava só assistindo, como é o nosso caso, o gol do Caio Jorge matou o jogo completamente, né, Mansur? Assim, e não é só que o gol matou o jogo, é que você tinha duas realidades muito diferentes. O Atlético recorreu a uma tentativa de fato novo, de criar algo diferente que pudesse alterar um momento que é muito mais difícil para o Atlético na temporada do que para o Cruzeiro. De letargia parece que vive esse Atlético. E o Cruzeiro nada tem acontece. e do outro lado tem uma estrutura, uma identidade clara, uma maneira de jogar. E a identidade e a maneira de jogar do Cruzeiro permitiram explorar a necessidade do Atlético de se expor. O Atlético com um projeto novo, um treinador novo, uma forma de jogar muito diferente do que o Atlético vinha praticando na temporada, naturalmente deixando alguns espaços. O Cruzeiro, nem o Cruzeiro aproveitou tantos, porque não houve tantas oportunidades de gol no jogo. O Cruzeiro sentou na vantagem ali e deixou o jogo acabar, né? Defendeu a vantagem e conseguiu 2 gols cedo, um em cada tempo, né? E sempre na bola parada, que é uma dificuldade que esse Atlético tem. Consegue uma no início do primeiro tempo, outro gol no início do segundo tempo, na volta de um escanteio, esse, né? Que aliás é esse lance aí, ó. Na volta do escanteio, chute cruzado e o Caio Jorge desvia para o gol. Estava machucado o Caio Jorge? Estranho, não é? Trabalharam bem essa informação, né? De, acabando o jogo lá, você fala que você está sentindo algo, né? Mas não devia não ser nada mesmo, né? Porque ninguém falou nada também na transmissão. O melhor de tudo... Imaginei que não fosse jogar hoje, né? Depois de ter sido cortado da seleção. Né? A gente até chegou a falar que, puxa, que infelicidade. Se não dava para jogar anteontem, que foi o jogo da seleção, 2 dias depois já tá bom para começar jogando, né? Que espetáculo, hein, cara? É estranho, né, moço? Assim, que escapa o meu conhecimento. Acho que falta informação pra gente, mas... Mas diante do que tem, gera-se um pouco de dúvida. Não soa legal, né? Eu acho, pelo menos não passa uma boa mensagem, né? Assim, se a gente olhar... Eu vou entrar nesse tema daqui a pouco, sobre relação data FIFA e rodada da Copa do Brasil, que aconteceu coisa ruim, eu acho. Muito jogador em campo que não devia estar, e torcedor se perguntando se esse fez, por que o outro não fez? Isso é comum. A gente começa a estabelecer um parâmetro deturpado do que é profissionalismo. Ninguém devia estar em campo. Aliás, não devia nem se colocar os jogadores. É admirável os que se dispuseram a jogar, eu acho que é um sinal de compromisso com seus clubes, de disposição. Agora, profissionalismo é outra coisa, né? Você jogar dentro de condições mínimas de respeito à saúde do atleta. Outra coisa ruim do jogo, o jogo que não foi um grande jogo, aliás, aconteceu no Clássico do Rio em dados momentos. Não estou dizendo que as arbitragens dos 2 jogos foram boas, ótimas, exemplares. Agora, os jogadores fazem de tudo para tornar o jogo inadministrável, né? O que aconteceu, o Mineirão, o jogo foi um jogo, a quantidade de bolos em torno do árbitro, de jogadores se empurrando, se engalfinhando, dificultando qualquer tomada de decisão da arbitragem. A gente precisa falar de arbitragem, mas a gente precisa responsabilizar também um pouco o jogador de futebol, né? Não muito, né? É um trabalho para tornar o jogo inadministrável e é absolutamente impressionante. Bom, nesse cenário, acho que o que ficou de interessante, o Sampaoli aparentemente chega para o Atlético, o Sampaoli habitual, que não vai fazer grandes concessões à dificuldade do que é o contexto e vai tentar implantar o jeito dele de jogar. Hoje, por exemplo, a gente viu o Coelho iniciando, quando o Atlético tinha a bola, fazendo um ala pela direita, né?
com o Fausto Vera como um zagueiro, um terceiro zagueiro, entre Lianco e Júnior Alonso, Arana aberto por um lado, Scarpa e Igor Gomes como meias por trás do Hulk. No segundo tempo, quando entra quase um 3-2-5, né? 3-4-2-1, que virava um 3-2-5, quando o Atlético tinha bola. Raramente o Atlético se colocou em organização defensiva, de fato. Quando fez, o lateral direito era o Coelho, porque o Arana marcava como um meia pela esquerda. Talvez tentando inibir um pouco mais subidas do William. E chamou a atenção no segundo tempo, quando entrou o Rony, numa tentativa dele de mexer ali com o setor ofensivo, o Rony não foi um dos jogadores por trás do Hulk. O Hulk deu alguns passos atrás e o Rony virou, entre aspas, o 9. Não sei se a gente vai ver mais pra frente o Hulk sendo esse jogador que vai circular um pouco mais como um meia atacante partindo do lado direito do ataque do Atlético. É ver como esse trabalho vai progredir. Faltava muita coisa ainda ao Atlético. O time apressado, na necessidade, muitos passos deixando sem bola, porque é uma forma de atacar e de jogar completamente nova. E o Cruzeiro mais estruturado, se defendeu bem, permitiu um pouco o jogo por dentro, obrigava o Atlético a jogar por fora, às vezes terminava em alguns cruzamentos, mas o Cruzeiro foi, nos 180 minutos, claramente foi superior. Informação só do Caio Jorge, Alex, de acordo com o pessoal lá de Minas, ele teve um edema e não teve lesão. Então, 2 dias a mais pode ser que ajude a recuperar para jogar, deve ter sido o caso de hoje. E eu combinado com o Caio Jorge de que ele jogaria 60 minutos. No máximo hoje, depois do... Saiu aos 20 do segundo tempo, entrou o Gabriel. Isso. Então esse pessoal trouxeram aqui informação, né? O Caio Jorge só teve um edema, né? Não foi nada de grave, então o Caio Jorge não tinha lesão. E agora é só cuidar, né? Acho que já passou esse edema aí, o cara jogou hoje, fez 2 gols. Eu acho que não vai ter problema com o decorrer da temporada, não. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Então, esse pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!